Espero que estejam me ouvindo, né? Minha internet não estava muito boa ainda há pouco. Boa tarde. Tomara que a gente possa trazer um pouco de consolo, um pouco de bem-estar, né? Um pouco de reflexão para todos que estiverem aqui nos ouvindo. Sempre é uma boa oportunidade essa reunião virtual que Jesus tem feito para nos encontrarmos, né? Todos aqui, sempre acontece isso. Isso tem funcionado bem. Então, que hoje eu seja mais um instrumento para, como os colegas têm sido em semanas anteriores, falando sobre esses temas de Jesus, do livro Jesus em atualidade, mais um desses temas, que ele possa auxiliar cada um de vocês, né, dentro da necessidade de cada um. Gostaria também de manifestar minhas condolências, não só por Isaura e sua família, suas familiares, por conta da sua mãezinha, mas por esses 2 milhões de almas que voltaram ao plano espiritual no mundo, esses 210 mil aqui no Brasil. Vivemos um momento ainda muito grave, muito difícil, um momento de ascensão da pandemia novamente, e que isso desestabiliza emocionalmente muitos estão aflitos, e muitos estão de luto mesmo. Que todos possam receber, não sei se meu pequeno carinho nesse momento, os próximos aqui, se é mais fácil, mas todos os demais. E que a gente siga aqui fazendo o nosso trabalho espírita, né, que isso sirva ao menos de alento para quem nos ouvir. Falando do tema de hoje, que é Jesus e o dever, então será a palavra da hora, a palavra que vai nortear tudo hoje aqui. Eu começo contando uma historinha de um sujeito que eu conhecia, né? Conheço, na verdade. Essa história se passou há uns 40 anos atrás, mais ou menos. Esse sujeito já é um homem de meia idade, né? Indo para os 50, mas ele tinha 9 anos na oportunidade, e isso foi no meio do ano, quando terminou aquele primeiro semestre, né? As aulas estavam terminando, as férias de julho iam começar. Naquele tempo, eles tinham, né, as crianças tinham 30 dias de férias, e o menino recebeu como incumbência, como dever de férias, ler um livro. E esse livro é um livro até, curiosamente, sobre Francisco de Assis. É uma biografiazinha voltada para crianças, né? Ele tinha 9 anos na oportunidade. E o livro, então, era o seu dever de férias. E as férias se iniciaram, na ocasião ele morava num lugar que tinha muitos amiguinhos, né? Tinha muitas crianças, e as férias eram mágicas, eram maravilhosas, com pipa, bola, pique, era uma coisa sensacional. E todas aquelas brincadeiras de criança, né, certamente foram competir com o livro. E ele iniciou a leitura do livro logo no começo das férias, pelo que eu pude apurar. Mas o livro parou ali, ficou abandonado, ele iniciou, deixou lá pelo primeiro capítulo. E as férias iam seguindo, passou a primeira semana de brincadeiras intensas, e passou a segunda. E nada dele lembrar do livro, né? Porque estava muito bom. Era muita pipa, muita bola, muito pique. E ele, bolinha de gude, e outras tantas brincadeiras, e ele ia deixando aquele livrinho de lado. Passou a terceira semana, nada, passou a quarta já ia lá nas alturas, lá pelo meio dela, ele lembrou do livro, mas deu aquela preguiça, eu pego, aí olhou aquilo lá, tem mais uns dias pela frente, depois ele fica para ali. E essa criança foi deixando o livro para depois. Lá pelo sábado, lá pelo domingo, ele mais uma vez pegando o livro, mas também não sente muito ânimo. Domingo ele resolve finalmente terminar a leitura. Passa para a parte da manhã, ele almoça, depois do almoço eu pego. Ele, com muita preguiça, ele vai lá e tenta ler o livro no domingo à tarde. E a tarde vai avançando, e aquela coisa de ler, não ler. No final da tarde, ele, com aquela resistência toda, ele pensou, agora não tem mais jeito, vou ter que terminar esse livro, afinal de contas, segunda-feira, amanhã é o primeiro dia de aula do segundo semestre, vai ter uma provinha sobre esse livro, vou passar vergonha se eu disser que não li. E ele começa a ler o livro naquele fim de tarde, quando a mãe dele chama assim, olha, o fulaninho, vamos nos arrumar que a gente tem uma festa na casa do seu tio, você vai conosco. E ele teve que ir, né, mesmo não tendo lido o livro. Levou o livro debaixo do braço, a família era muito grande, né, muitos primos, muitos tios, aquela festa, com aquela algazarra toda, e ele procurou um cantinho lá na festa para terminar a leitura do livro. E a duras penas ele foi fazendo isso. As pessoas chegavam perto, achavam aquilo estranho. Nossa, mas que
Que coisa, ele é estudioso, não tem subido para a festa, outros falavam, que nada, que é isso? Ele explicava para alguns, não para outros. O fato é que ele conseguiu terminar de ler o livro, se não ali, salvo engano, mais tarde à noite, lá pelas 11h30 da noite, e foi dormir, no dia seguinte foi para a escola, e provavelmente fez o teste, a prova sobre o livro, se não naquela segunda-feira ou na outra terça-feira seguinte. Mas não precisava ter sido assim, né? Eu contei essa singela história dessa pessoa que eu conheço. Parece que essa pessoa se tornou um adulto responsável depois, um bom aluno, inclusive, ele amadureceu, né, na escola, passou a ser mais estudioso, evoluiu, inclusive, nisso, com certeza, já na meia-idade, que é onde ele se encontra hoje, ele tem muito mais deveres e responsabilidades do que tinha aos 9 anos, e por necessidade mesmo, por injunção da vida e do destino, ele tem que cumprir esses deveres, porque não cumpre aqui, os deveres se acumulam acolá, e vai ficando cada vez mais difícil. Pelo que eu sei, ele hoje é cumpridor dos seus deveres de adulto, de pai, de família que ele é, de trabalhador, de todas as outras coisas que chegam a ele cumpre os deveres de maneira muito diligente, muito correta. No entanto, aos 9 anos não foi assim. Eu trouxe essa história singela para a gente fazer uma analogia de como nós somos, né? Nós, muitas das vezes, estamos ainda na infância espiritual. E nós... desculpe, a minha internet está instável aí, perdoe, tá? E nós ainda, os poucos deveres que temos, nós mal cumprimos. E conforme avançamos, conforme evoluímos, conforme adquirimos sabedoria, maturidade, nós vamos sendo capazes de cumprir deveres mais avançados, ou mais deveres, maior quantidade de deveres, e em nível mais complexo. É normal, natural. Numa vida mesmo, a gente observa, da criança para o adulto. E nas vidas sucessivas, mais ainda. Quanto mais avançados formos, evoluídos formos, mais capacidade teremos de dar conta dos deveres. Por esse mundo, a gente vê pessoas que descumprem deveres, né, de maneira muito regular. E outros que são muito responsáveis, talvez em menor número, né? Mas a gente vê as duas coisas. Certamente, os que cumprem os deveres da vida material, da vida cotidiana, são aqueles que já adquiriram alguma sabedoria, alguma vivência, ao passo que aqueles primeiros ainda estão na infância espiritual. A obra que nos está no cerne aqui do trabalho de hoje é a obra da Joana de Ângeles, o capítulo 8, Jesus e Dever, do livro Jesus e Atualidade. Eu vou ler algumas pequenas partes e ela trata exatamente desse assunto. De maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se partindo para a agressividade ou a depressão. Não assumem responsabilidade nem cumprem com os deveres que lhes cabem. Às vezes, comprometem-se para logo abandonarem a empresa, acusando os outros, sentindo-se injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos se não considerados como acreditam merecer. Olvidam-se, isso é, esquecem-se, de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou por consegui-lo. Deixa eu comentar algumas dessas passagens, essas frases aqui, sobre a questão do dever. Começando pela última, né? Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. A gente só vai receber recompensas se a gente se esforçar, se a gente cumprir os nossos deveres. Os deveres vão surgir na nossa caminhada. Se a gente se esquivar deles, como desejar que a gente tenha recompensas mais à frente? Terá aquele que cumpriu os seus deveres, né? O prêmio é a honra que é concedida ao triunfador que se empenhou, aquele que trabalhou, é a meritocracia da vida que a gente vê, é a meritocracia que as obras espíritas descrevem lá em Nosso Lar, já foi dito para André Luiz, né? Aqui tem mais quem trabalha, os bons ora, quem mais se esforça. Isso vai ser por todo o universo. Os merecedores, porque se esforçaram, cumprir seus deveres, trabalhar, né? Ainda voltando no texto, agora de baixo para cima, a gente vê que muitos irmãos
né? Quando está tudo muito favorável, tudo chega a eles, é o famoso venha a nós, né? Vosso reino nada, venha a nós apenas, está ótimo. Quando eles são cobrados, muitas vezes por não cumprirem seus deveres, aí eles se exasperam, se irritam, né? Aí vem aquele lado rude, que eles botam para fora, ou nós botamos, nós somos assim também, eventualmente somos, nós botamos para fora porque não compreendemos, não aceitamos aquilo. Quanto mais evoluídos nos tornarmos, nós vamos ser cumpridores dos deveres e nós certamente vamos ser mais tolerantes com os outros, não vamos reclamar tanto assim, não é verdade? Para definir dever, pelo menos à luz da doutrina espírita, eu vou buscar o nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele nos traz aqui uma definição muito válida de dever. Eu vou ler alguns fragmentos do capítulo 27 e o item O Dever. O dever é a lei da vida. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Depende do nosso livre-arbítrio. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. O homem conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que si mesmo. Ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. Esse é o cumpridor dos deveres. É o cristão no nível máximo. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta. Aquele que se utiliza da razão, aquele que pensa, que raciocina, a fé raciocinada, crê em Deus, mas que pensa no que faz, no que vai fazer, ele certamente é cumpridor de deveres. Porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, quem cumpre os deveres é quem ama a Deus, quem respeita o próximo. Isso está no centro das nossas boas ações, da nossa caminhada para a evolução. Não dá para a gente se considerar evoluir se não cumprir deveres. A gente só vai conseguir agir, né, como filho de Deus, chegar realmente a uma condição de perfeição, se na nossa caminhada a gente não olhar para os lados, olhar para o que nos é incumbido, que nos é trazido, os deveres que vêm, que surgem no nosso caminho, né? É interessante que esse dever que eu me referi, a vida vai incumbir a gente no quadro das circunstâncias. Isso está no livro Religião dos Espíritos, essa frase agora que eu acabei de dizer. Né? A própria vida vai nos incumbir dos deveres. A gente se pergunta, poxa, aonde eu vou buscar? Aonde com o que eu vou me preocupar? Não precisa. A vida vai trazendo a você. Né? Isso aparece, surge na sua frente, na sua caminhada. Né? De que forma? Na fé, isso está no livro Religião dos Espíritos, tá? Na fé que pede serviço. Se a fé ela é verdadeira, ela te solicita serviço, o serviço aparece. Né? O bom cristão não precisa pedir, simplesmente a obra ela vai se confirmar a partir do que surge na sua frente. O serviço que roga compreensão. Para executar bem o serviço temos que ter compreensão, compreendê-lo, compreender os irmãos, compreender tudo. Há que se ter compreensão. No ideal que pede caráter. Se a gente tem algum ideal a perseguir, carece de termos caráter, força moral, caráter. No caráter que roga firmeza, não há caráter sem firmeza, sem disciplina, né? Sem a gente se apegar a códigos morais, por exemplo. Né? No exemplo que pede disciplina. Se a gente quer dar um exemplo a alguém, a gente tem que ter disciplina. Exemplo dos pais que querem dar exemplo aos filhos, passo por isso. Eu vejo meu filho, de vez em quando eu escorrego em algum comportamento, falo, caramba, será que ele está vendo? Se ele estiver vendo, vai ficar complicado, ele vai ter como espelho aquilo ali. Como é que eu posso dar um bom exemplo se eu não tenho disciplina nas minhas ações, nas minhas condutas? Né? Na disciplina que pede humildade. Como ser disciplinado se a gente não for humilde? A gente tem que ser humilde, tem que se reconhecer pequeno, humilde, falho. Aí a gente vai conseguir buscar a disciplina. Né? Buscar a disciplina sem ser humilde, sendo arrogante,
Os arrogantes não são disciplinados, eles acham que eles podem fazer tudo a qualquer momento, porque eles são os donos do mundo. Né? No lar que pede renúncia, muito boa é essa. Como a gente ser membro de uma família, se a gente não renunciar a tantas coisas, nossos ideais, nossos hábitos, maus hábitos, muitas vezes. Né? No caminho que pede cooperação. Como caminhar se a gente não cooperar com o irmão? Né? Como cumprir os deveres da caminhada se a gente não liga para o próximo? Como cooperar sem discernimento? Né? Então, o discernimento ele vai nos nortear para a cooperação. Então, tudo isso surgirá na nossa caminhada. Né? A solicitação do cumprimento de nossos deveres surgirá ao longo da nossa caminhada. É natural, isso vai acontecendo. Né? Deus tratará de nos trazer isso. Os nossos anjos da guarda também faz o mesmo. Os espíritos que torcem pela nossa evolução, pelos nossos acertos, eles colocam isso na nossa caminhada. Eu volto e meia, faço minhas preces, peço a Deus, às vezes me vejo agindo de maneira insuficiente, fazendo pouco ainda pelo mundo, pelas coisas, e eu me pergunto, será que eu posso fazer mais? E aí, certamente, Deus vai me colocar no caminho quando a hora for precisa, quando eu tiver condições, e aí aí é o momento de eu cumprir o dever. Vai surgir, facilmente eu vou perceber. Eu não posso dizer que isso é uma coisa que não vai acontecer, ou que vai acontecer apenas quando eu clicar uma tecla lá, quando eu tiver com um saco para ligar o computador e pedir lá. Não, vai aparecendo naturalmente ao longo da caminhada. No texto da Joana, ela faz menção também a uma parábola lindíssima, particularmente adoro essa parábola, que é a parábola dos dois irmãos. Ela está em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Eu vou ler do próprio texto da Joana, não vou nem abrir em Mateus, vou direto aqui no textinho dela, né? E ela fala sobre a parábola. Havia um homem que tinha 2 filhos. Falou o primeiro, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu, sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e ele disse, não quero. O segundo negou, não quero. Todavia, arrependido, foi. Qual dos dois atendeu à vontade do pai? Pergunta o mestre. Os interrogantes responderam a Jesus, o segundo. Essa parábola é muito boa, é muito interessante sobre o cumprimento de dever, porque a gente vê isso claramente no mundo. Né? Todos aqueles que, num primeiro momento, têm aquele sorriso, aquela conversa fiada, os políticos são assim, muitos religiosos, daqueles da religião falsa, da religião só das aparências, aquela que Jesus se batia muito, né? Os fariseus da época de Jesus. Todos aqueles que aparentam ou que respondem apenas por falsidade, no primeiro momento, ao cumprimento dos seus deveres, esses declinam depois, dão um jeitinho em fazerem, né? Exemplo moderno são os políticos aqui do nosso país, né? Quantas promessas não são cumpridas, a gente vê os políticos, se você vê depois dos 4 anos de mandato, vai lá uma olhada lá nas promessas de campanha, a grande parte das promessas não foi cumprida, e a gente acha isso natural, é assim mesmo, esses mesmo são mentirosos, né? Ao passo que tantos outros, talvez não tenham os holofotes em cima, mas são pessoas de bem, mas são pessoas que talvez naquele primeiro momento, por razões da hora, por razões das dificuldades ou da incompreensão, porque nós ainda somos pequenos, nós ainda somos falhos, tenham negado, tenham declinado o pedido. Mas por já terem valores morais, por já serem pessoas responsáveis em essência, elas mais tardiamente vão cumprir os seus deveres. Né? Esses são os espíritas, talvez como nós deveríamos ser, né? Aqueles que vão agir pela razão, não fomos tão bons assim por tantos e tantos séculos, mas agora, né, pelo apelo da razão, da doutrina espírita, que nos chama a raciocinar, a gente finalmente começa a procurar fazer a coisa certa e cumprir os nossos deveres. O espiritismo se aplica bem a esse segundo irmão, é quem reflete e quem age pela fé raciocinada. E o mais importante, cumpre o seu dever, atende ao chamado do Pai, atende ao chamado da vida, atende às solicitações, às necessidades dos nossos irmãos. Então, cumprir dever, no fim das contas, é o que nós temos que fazer. Não importa se, no primeiro momento, a gente até não entendeu aquilo, faz parte, porque nós somos ainda imperfeitos, nós não temos a percepção boa de tudo isso. Né? Buscar a felicidade é o que todos queremos, né? E a gente vai ver que felicidade a gente vai achar, vou dizer daqui a pouco. Mas só que a gente busca a felicidade
através da riqueza, do ouro. E o que a gente vai achar com ela? A gente vai achar a usura. A gente busca, através do prazer dos sentidos, dos prazeres da vida, das drogas lícitas e ilícitas, né? Dispor o corpo a desafios. Outro dia eu vi um filme sobre os alpinistas aí no Himalaia, morreram vários ali numa expedição, se expondo a vida por conta de um desafio lá, daquela coisa daquela adrenalina. Outros que querem se drogar, usam todas as drogas, sexo desenfreado, né? Vadiagem, não querer se apegar ao trabalho, às obrigações, como se isso tudo fosse se trazer o que para a gente? No fim das contas, traz a doença do corpo, a doença da alma, porque a gente não vai encontrar nada. O que vai trazer, daqui a pouco digo, vai trazer a felicidade, não é isso. Não é o prazer do sentido, não é a busca do ouro, não é a busca do poder. A busca do poder é extremamente frustrante, porque a gente vai encontrar depois desilusão. Né? Adianta ter o poder ilimitado e restrito, você vai ter a dor dos teus subalternos, serviços ditadores, ao longo da história. No mundo moderno tem alguns que eles trazem desgraça para os seus súditos, para os seus povos, para aqueles que estão ali padecendo diante das suas incoerências. Né? Os bens materiais, esse então é maravilhoso. O que vai trazer? A busca dos bens materiais não vai trazer felicidade, não vai mesmo. Vai trazer o tédio. A gente busca, compra, adquire bens materiais e não vai. A gente não vai conseguir nada. É o exemplo daquele meu sogro, um tempo atrás, você me falou, ela tinha um imenso prazer em passar o cartão de crédito. Depois que ela comprava, que ela adquiria aquilo ali era posto num canto, perdia a graça, e ela ia acumulando, e a graça era simplesmente adquirir os bens, mas não usufruí-los, porque aquilo não ia ser. Não adianta, a gente não vai ter chance de usar tantas coisas. A gente tem uma limitação de tempo e de espaço para usar os bens materiais. Adquiri-los em grande número vai trazer tédio, a gente vai se entediar com aquilo. Né? Então, de onde virá a felicidade? De onde virá? Né? Virá daquela sensação gostosa, mágica do dever cumprido. Cumprimos o nosso dever, a gente tem aquela sensação muito boa, muito agradável. Eu recordo na minha vida, vocês talvez possam fazer o mesmo, né? Eu me recordo de tantos momentos, eu espírito inferior, tão cheio de defeitos, espírito da terceira ordem, cheio de coisas a resolver ainda, mesmo eu ainda tão pequeno, tão miúdo, nessa minha vidinha medíocre, eu já me recordo de momentos em que eu eventualmente cumpri o meu dever, fiz alguma coisa útil, ou profissionalmente, ou junto aos meus familiares, aos amigos, a quem recorreu a mim. E aí, aquela sensação tão boa que fica, né? Se perpetua, às vezes, por muito tempo na gente, por termos cumprido o nosso dever, por termos feito o que era certo, porque era o que tinha que ser feito, o certo pelo certo. E isso traz uma felicidade. É a felicidade possível do momento, no mundo ainda de infelicidade. Como disse Jesus, se a felicidade não é deste mundo, mas já será em alguns momentos pontuais se nós cumprirmos os nossos deveres. E essa sensação de dever cumprido vai trazer, sem dúvida, vai nos preencher, vai trazer, sem dúvida, essa alegria e essa felicidade que nós buscamos. Um dia viveremos em mundos venturosos, que a felicidade vai ser constante em todos os momentos e instantes, mas, por hora, talvez a busca dessa felicidade vai ser pelo caminho do cumprimento dos deveres. Tá? Fiquemos com isso. Isso é mais uma informação, é mais um subsídio que a gente colheu do livro Religião dos Espíritos. Espírito Emmanuel, sempre ele trazendo tantas lições, tantas dicas boas. Né? O Emmanuel tão disciplinado, tão cumpridor dos seus deveres, e ele nos traz nas suas obras, através de Chico Xavier, dicas muito boas. Nessa, sem dúvida, ele trouxe isso. Deixa eu ver aqui. O livro Depois da Morte, ele traz alguns aspectos também sobre o dever que a gente gostaria de apontar para os colegas aqui hoje. Né? Nós temos deveres vários, como eu disse, que surgem na nossa frente. Deveres para conosco. Nós, quando encarnamos, nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde,
cuidar da nossa felicidade, sim, do nosso bem-estar mental, sim. Né? A gente tem que se cercar de coisas que nos felicitem dentro do possível, não prazeres fúteis, mas prazeres verdadeiros, sólidos. Isso é necessário para que a gente se mantenha estável, se mantenha equilibrado de mente e de corpo. Que o corpo dure o tempo necessário para a encarnação e que a mente se mantenha equilibrada para as nossas ações fluírem bem. Né? Então, nós temos esse dever, sim, para conosco, para com os nossos semelhantes, é um dever social. Nós temos deveres para com a família, né? Deveres para com a nossa comunidade, para com a nossa coletividade, mais próxima, um pouco menos próxima. Veja hoje aqui eu falando nesse vídeo, isso, de repente pode ser compartilhado com pessoas que eu nem conheço, né? Com aqueles, lógico, mais próximos, sem dúvida. E os deveres vão surgindo, como apontei antes, mas eles surgem e eles muitas vezes são em relação aos nossos semelhantes, aqueles que nos circundam. Então, temos deveres, sim, temos que observar, sim. Não sejamos levianos a ponto de não vermos esses deveres. Deveres profissionais, aqueles que têm profissões estabelecidas, ou aqueles que não têm, mas que profissões que funcionam como tal. De certa forma, todos somos profissionais, né? Nem que seja do lar, nem que seja das tarefas não remuneradas, não importa. Ou as profissões remuneradas, formais ou não formais, ou informais, não importa. Nem que sejam atividades profissionais. Dentro delas, quantos deveres não temos, né? Quanto disso não é feito às custas de cumprimento de dever. Ai daqueles que não cumprem. Imagina se os profissionais não cumprissem devidamente os deveres, o que aconteceria? Né? Os que dependem dessas atividades profissionais seriam mal servidos, o mundo estaria muito pior do que é. Por sorte, ou graças a Deus, ou graças a essas boas almas, cumpridoras dos seus deveres, as profissões andam muito bem em muitos lugares, por esse mundo afora. E é bom que continue cada vez mais, para que todos se dediquem às suas atividades de maneira diligente, de maneira dedicada, né? Produtiva, cada vez fazendo melhor os seus ofícios, cumprindo suas tarefas de maneira cada vez maior qualidade. Isso a gente tem. E o dever, talvez, maior de todos, aquele que todos os seres têm, que todos nós temos, é o dever para com Deus. Em relação à sua obra, à sua criação. Lembrar, por exemplo, um espírito puro que nós conhecemos, a nossa referência de espírito Jesus, né, que teve como tarefa ser co-criador da Terra. Então, a tarefa dele com Deus foi o quê? Foi administrar o desenvolvimento de um planeta, né, cuidar dele. Hoje, ele já pronto, estabelecido, criado fisicamente, os espíritos aqui em evolução, Jesus continua cuidando desse planeta. É uma tarefa que ele assumiu com o Criador. Né? E nós também, dentro da nossa pequena possibilidade, também assumimos todos os dias tarefas com o Criador, né? Nas nossas pequenas missões, na nossa caminhada. Então, nosso dever, né, é com Deus acima de tudo, e o dever para com Ele passa por cima desses outros deveres, né? Mais alguns recortes aqui de Joana. Nós devemos ser úteis em toda e qualquer circunstância da vida. Favorecer o progresso, viver com dignidade. Essas são expressões do dever. A gente lembra também que o dever está no cerne da evolução, ele está no cerne da nossa caminhada para a perfeição. A gente só vai atingir a perfeição com o cumprimento dele. Lembrar um exemplo aqui que é um ícone do cristianismo, Francisco de Assis, que ele foi cumpridor dos seus pequenos e singelos deveres, ele propunha, pelo menos isso chegou a nós através do filme Irmão Sol e Irmã Lua. Algumas biografias de Francisco também falam isso, né? Do espírito miramês, através do médium João Nunes Maia. E Francisco, ele, com aquela simplicidade, aquele vagar das ações, mas ele propunha que nós fizéssemos aquilo que nos cabia fazer, ainda que pouco. Fazer poucas coisas, mas fazer bem feitas. Isso é lindo, isso é muito bacana. Talvez hoje, eu não sei se alguém vai solicitar que a gente cante alguma música, parece que ninguém se apresentou,
A gente então vai trazer a música devagar e com certeza depois, que fala que é a música do cantor Donovan, do filme Irmã Só, Irmã Lua, de 1971. E ele fala exatamente que tem um verso que fala, né, disso, fazer poucas coisas, mas fazer bem feitas. Faça pouquinho, dá para fazer muito, faz pouco, mas faz aquilo ali que chegou para você, faz direitinho, né? É solicitado pelo teu filho, pelo teu colega de trabalho, quem quer que seja, faz aquilo direitinho, faz aquilo bonito. Para a gente já ir se encaminhando para o fim, eu queria trazer o Boa Nova. E o Boa Nova tem uma das últimas lições, belíssima lição, muito falada no meio espírita, muito lembrada pelos espíritas, que é dos 500 da Galileia. Usarem muitos estudos. E ela tem algumas passagens que são muito válidas, né? Depois do Calvário, ainda ficaram lá por Jerusalém, os apóstolos permaneceram por lá, muitos dos seguidores de Jesus, né? Jesus tinha já fisicamente desencarnado, mas ele estava presente de alguma forma em todos ali. As reminiscências das suas falas, dos seus ensinamentos. E os apóstolos ainda estavam vivendo aquela atmosfera, os seguidores também. Porém, em algum momento, houve a necessidade de regressarem à terra natal deles, né? Simão Pedro, então, conduziu a maioria deles, que eles eram de Cafarnaum, né? Cidade que ficava à beira do lado de Tiberíades, era a maioria pescadores, tinham que voltar às suas atividades da vida material, da vida cotidiana, e assim fizeram. Voltaram para Cafarnaum e retomaram, em parte, as atividades que eles tinham antes, né? Como pescadores, como artesãos e como pastores. E aí, naqueles momentos bucólicos que eles estavam diante da natureza, era inevitável a lembrança de Jesus, na beira do lago de Tiberíades, nos encontros, nos almoços, na noite escura, estrelada, tanto daquela beleza poética da natureza daquela época, daqueles lugares, aquilo certamente vinha a eles, a lembrar a saudade de Jesus muito grande, né? Um lugar também de peregrinação desses irmãos, à beira do monte, onde Jesus tantas pregações fez, onde ele nos trouxe as bem-aventuranças, tantos ensinamentos nos louvou. Ali se tornou, então, um lugar de encontro, e muitos desses irmãos, muitos desses apóstolos, eles acabavam tendo visões, percepções de que Jesus voltaria de alguma forma, né, para um aceno final, para uma despedida. Eles estavam com essa intuição, e isso começou a ser espalhado, a ser dito entre tantos ali, não só entre eles, mas entre os seguidores, que àquela altura já eram muito mais do que os simples judeus, ou aqueles pobres todos aqueles sofridos e que acompanharam Jesus nas suas pregações. Havia romanos, até judeus de hierarquia mais elevada, todos aqueles que Jesus cativou. E eles todos tinham isso em comum, essa união, essa convergência de ideias, de pensamentos, e esse lugar é um lugar de convergência. Até que um belo dia, de fato, isso se confirmou, isso aconteceu, né? Que foi o retorno, a materialização de Jesus. E aí o livro descreve, né? Certamente um dia belíssimo, um dia talvez como o de hoje, eu estava olhando aqui pela janela, que dia lindo que está um dia quente, porém ainda não tão quente, que dia gostoso, né? Tão ensolarado, os raios de sol vieram tão belos hoje, talvez imagino que aquele dia fosse algo assim. Imagino a beira do lado de Tiberíades, aquela brisa maravilhosa, né? Sem poluição nenhuma, e aquelas energias da natureza. E assim Jesus veio, né? E vívido, né? E radiante, e ele trouxe uma belíssima mensagem, que agora sim eu vou ler. Ela é grande, eu vou ler uma parte dessa mensagem, e a gente vai concluir o estudo de hoje, falando de Jesus e o convite que ele nos fez em relação ao tema. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça destinados ao sustento das mais infinitas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante.
Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste na execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sobre as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Ele aqui numa frase, uma das frases finais, ele nos chama ao nosso maior dever, então, esse dever que eu gostaria de concluir o estudo. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal, onde poremos em prática a lei do amor. Esse é o nosso dever com Deus. Jesus nos trouxe nessa bela explanação, nesse belo sermão, ele nos convidou aqui, né? Nós que o conhecemos naquele momento, ou se não, ao longo dos séculos, tivemos tantas oportunidades de saber dele, do seu evangelho, tantos convites, e o nosso dever maior na vida, certamente, é cumprir a vontade do Pai, estabelecer nessa terra aqui um mundo de paz, um mundo de amor, e nos convida a isso. Queridos, beijo em cada coração, fiquem todos com Deus, vamos manter a esperança viva dentro de nós. Os tempos são ainda difíceis, mas, sem dúvida, as coisas vão de melhorar, as vacinas estão chegando, certamente teremos momentos mais tranquilos e calmos nas próximas semanas e meses. Vamos nos apegar a Ele, a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Vamos cumprir os nossos deveres e tudo há de ficar muito bem. Beijo a todos. Renatinho, a palavra é sua.